Apareceu quem entra. Bom dia, paz do Senhor. Gente, eu tenho que fazer uma live teste lá. Aí, como que faz uma live sem saber quem entra? Você falando sozinha. Que desespero. Não sei nem conversar lá. Bom dia, gente, mas quando eu entro nas lives do YouTube, todo mundo fica falando lá também. Não dá pra falar lá? Será que não é eu que tenho que mexer em alguma configuração? Alguém me dá uma luz? Queria tanto deixar gravado, porque eu não consigo salvar aqui e jogar lá. Ah, então é. Então eu vou ter que começar a fazer live lá durante o dia. Vou começar a fazer live de oração lá. Daí eu vou começar a gravar e deixar lá. É que lá é bom pra guardar os vídeos. O Instagram, ele é meio... Tem hora que ele quer cortar os vídeos, né? Vou ter que ficar por aqui mesmo. Por enquanto. Até o canal crescer, né? Será que existe algum aplicativo para mim salvar essa live e jogar lá depois? Também dá, né? Porque eu vejo que as pessoas fazem isso. Ah, não, o estudo eu quero deixar salvo aqui. Depois descobre isso, Gabi, se eu consigo salvar essa live daqui e jogar para lá. Aí, ó. Agora eu sei que tem 9 pessoas. Eu só conseguia ver que tinha pessoas, mas não sabia quem. Quero saber quem tá aqui, né? Meu Deus, misericórdia. Manda lá pra mim o link para as meninas, avisa que eu tô ao vivo aqui, porque agora é só mexer, daí cai. Bom dia, Dani. No fim nós viemos aqui mesmo, ó, porque a gente tá em aprendiz do YouTube. E ele, eu acho que não deixa, igual a Gabi falou, eu acho que ele libera aos poucos os comentários. Mas eu vou começar a fazer live lá também. Acho que ontem eu tava pensando em fazer live de oração, vou fazer live de oração lá. Daí vai ficando salvo. Fazer à noite. Amém, mulheres? A paz do Senhor. Tava com saudade de vocês. Vocês estão escutando bem? Vai falando comigo aí. Vai mandando aí a live para as pessoas. 5 e 8 já. Hoje eu pedi para a Antonielle abrir o estúdio para mim. Então eu tô na paz do Senhor aqui. Não preciso chegar em ponto lá. Ela vai abrir, já vai começando. E daí a gente conversa em paz hoje, porque eu quero deixar terça-feira nosso encontro marcado. Gente, eu fiquei muito perdida sem as lives, mas foi bom, porque Deus me deu muitas ideias pra gente fazer juntas. Falei, Deus, eu tô parada, eu preciso trabalhar para Deus, meu Deus. E Deus já me deu algo assim que eu quero já compartilhar com vocês de início já. Né? Quero já falar para vocês que esse mês nós vamos fazer uma jornada de oração, tá? Eu comecei a ler salmos, gosto muito de ler salmos, porque salmos eu gosto de orar os salmos. E daí eu assistindo uma live de uma pastora, e hoje eu tinha uma pastora 3 horas da manhã fazendo live de oração, e acredita que foi Neemias 1? Gente, foi muito pontual, porque eu nunca assisti a live dela e eu entrei para assistir Neemias 1. Falei, meu Deus, é hoje, né? E daí eu quero que vocês... E ela começou a falar, né, de que a primeira coisa que a gente faz, a hora que acorda, o que você faz, né? Eu aprendi a falar bom dia pro Espírito Santo, mas daí ela me ensinou outra coisa. Ela falou, você já experimentou pedir bênção pro seu pai, né? E eu sempre falo bom dia Espírito Santo, mas não peço bênção pro meu pai. Ela começa a pedir bênção pro teu pai agora. Aí eu já acordei, bênção, pai. Mais uma que a gente aprende. Por isso que é gostoso a gente estar sempre buscando em aprender, né? Nós não vamos morrer sem aprender. Todo dia a gente tem algo a aprender. Então olhe pro céu hoje, olha aí, benção, pai. Quero tua benção hoje. A tua benção para esse dia. Já consagrei a live hoje. Já falei para Deus, benção, pai, benção.
me dá a tua bênção, né? Porque eu sou tua filha. E ela falando disso e veio Neemias para ela leu Neemias 1. E a palavra encaixou com o que eu quero passar para vocês hoje, né? E o que é essa jornada de oração que nós vamos fazer? Eu quero que você anote aí. Nessa jornada de oração, nós vamos orar o Salmo 59, o mês inteiro. Então, todo mês nós vamos ter uma jornada. Por quê? Porque jornada ela não para, tá? Não quero fazer campanha para parar. É uma jornada, é como se fosse uma jornada. Igual as meninas lá fazem jornada fitness na academia, nós vamos fazer jornada de oração, tá? Então, essa jornada de oração nós vamos orar o Salmo 59 3 vezes ao dia durante o mês de julho, tá? Salmo 59, 3 vezes ao dia durante o mês de julho. Você vai se ajoelhar e vai orar esse salmo 3 vezes ao dia. Eu já comecei ontem e hoje eu ia passar isso para vocês, tá? O Salmo 59, para quem não sabe, é um salmo de súplica por libertação. Ele é um salmo muito forte. Depois você vai orar aí, ó. Nós vamos orar junto hoje, a primeira oração do dia. Amém? Estão comigo? Então nós vamos fazer esse Salmo 59 aí. Que mais? E nós vamos também, eu coloquei para mim, tá? Mas fica à vontade. Eu coloquei de jejuar no mínimo aí de 12 a 14 horas por dia, tá? E renunciar a algo que me dói muito. Esse mês eu vou renunciar o açúcar para mim, ok? E mais a leitura do Salmo. Então assim, não, eu só quero ler os Salmos, para mim não dá no momento, amém. Só que cada um faz no seu limite, cada um faz no seu tempo, cada um faz nas suas restrições. Tem pessoas que têm problema que tem que tomar remédio, não jejua, faz o que Deus mandar no seu coração. Eu gosto de fazer jejum, gente, porque jejum nos fortalece, é como se fosse exercício físico. Jejum, ele nos fortalece para a batalha que vai vir, tá? Então tô amando fazer jejum. Eu não fazia, eu tô amando fazer jejum, porque sempre eu saio muito fortalecida do jejum, tá? Então eu quero incentivar vocês a jejuar, tá? Então por isso nós vamos fazer essa jornada aí agora. Cada mês nós vamos fazer uma jornada. Esse mês vai ser o Salmo 59. Nós vamos fazer o Salmo 59 o mês inteiro. Vocês vão declarar o Salmo 59 o mês inteiro. Terminamos o Salmo 59, vamos passar para a próxima direção de Deus no outro mês. E assim vai, porque a busca de Deus é constante. Não podemos parar. Amém? Vamos lá então, vamos iniciar Neemias 1. Tá todo mundo com a Bíblia, todo mundo animado. Porque Neemias 1, ele vai falar sobre quando a dor da ruína se transforma em oração. Nosso tema é esse, quando a dor da ruína se transforma em oração. E a nossa frase profética hoje é: toda reconstrução começa quando alguém decide se colocar na presença de Deus. Olha que frase, coloque aí para mim. Toda reconstrução começa quando alguém decide se colocar na presença de Deus. Amém? Toda reconstrução começa quando alguém decide se colocar na presença de Deus. É uma frase profunda, nossa frase profética de hoje. Vou esperar. Isso, boa, Gabi. Amém? Então, toda reconstrução começa. O que essa frase quer dizer? Que tudo que Deus vai reconstruir em você hoje começa quando você decide se colocar. Você hoje está se decidindo. Você acordou de madrugada hoje. Nós vamos maratonar Neemias. Você vai estar o quê? Se decidindo colocar na presença de Deus. Amém? Então hoje Deus vai começar a reconstruir novas coisas, né, na nossa vida. Eu não sei o que Deus vai fazer nesses dias dessas lives. Tudo é uma surpresa, porque Deus ele vem com as suas surpresas, né?
Eu quero deixar fixa essa live de terça-feira desse estudo. Eu quero ter mais um dia também na semana. Tá no meu coração fazer uma de noite, mas eu quero fazer mais uma de madrugada, porque eu amo as madrugadas, gente. Confesso que as madrugadas, eu acordo empolgada com as madrugadas. Confesso que eu gosto de estar aqui na madrugada. Amém? Então nós vamos orar por isso também. Então nós vamos lá em Neemias 1, mas antes vamos orar. Vamos orar, pedir para Deus direção, sabedoria. Pai, em nome de Jesus, entramos agora na Tua presença, Senhor. Entramos aqui na Tua presença nessa live, ó Pai, através desse estudo de Neemias, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente. Nos dá sabedoria do céu, Senhor, discernimento espiritual, visão espiritual aberta, ó Pai, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós hoje. Entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje através dessa palavra. Através da nossa busca, o Senhor nos ensina cada dia mais. Pai, que o Senhor possa agora entrar nas casas. Coloca agora, Pai, os Teus anjos, ó Pai. Coloca os Teus anjos ao redor dessas pessoas que estão online agora neste momento. E as pessoas que ainda vão assistir essa live, coloca os Teus anjos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, estar sempre debaixo da Tua presença, sempre querendo Te buscar cada vez mais. E agora, Senhor, não sou mais eu, e sim um instrumento agora sendo usado por Ti. Que a partir de agora seja o Teu Espírito falando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Neemias 1. Neemias 1. Neemias ora por Jerusalém. Vamos começar lá. Palavras de Neemias, né? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês que leus, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susa, veio Anami, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Calma aí que eu me perdi. As muralhas de Jerusalém se continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e as misericórdias, para que com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para que entendam a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, e os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Eu vou ler até aqui e assim nós vamos indo. Ali fala, né, em Neemias 1,4, que quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, hoje nós estamos o quê? Começando uma nova série, que depois de Atos, né, onde vimos o mover do Espírito Santo e a expressão da igreja, agora vamos entrar em Neemias, um livro de reconstrução. Então, Neemias, ele nos ensina que Deus pode, presta atenção, Deus pode levantar uma pessoa comum.
tá? Deus nos levanta, Deus pode levantar uma pessoa comum para reconstruir, amém? Aquilo que parecia perdido, destruído ou abandonado, amém? Então talvez você esteja entrando nessa live hoje com áreas da sua vida em ruínas, tá? Família, casamento, ministério, emoções, tá? Vida espiritual, sonhos, mas Neemias 1, olha só, nos mostra que antes de Deus reconstruir os muros por fora, ele desperta algo por dentro. Amém? Então, Neemias, ele era um judeu, mas estava vivendo longe de Jerusalém. Olha só, ele trabalhava como copeiro do rei, uma posição de confiança do palácio. Humanamente, ele estava em um lugar confortável, humanamente. Mas quando ouviu que Jerusalém estava destruída, o que o povo estava em vergonha, o coração dele foi o quê? Tocado. Olha só, você está lá, né, num palácio, vivendo de copeiro, né, uma posição de confiança, uma pessoa que te dá confiança naquele lugar, humanamente maravilhoso, confortável, lindo. Mas quando ele ouviu que Jerusalém estava destruída, né, e que o povo estava em vergonha, presta atenção, o coração dele foi tocado. Se colocou no lugar de Neemias, né? Então a grande lição é: Neemias estava no palácio, mas seu coração ainda estava o quê? No propósito. Amém? Eu já me imaginei num palácio e as coisas sendo caídas e eu ali pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Mas o seu coração está no propósito. E a divisão do capítulo, né, que nós vimos, Neemias pergunta pela situação do povo. Neemias pergunta sobre os judeus que haviam escapado e sobre Jerusalém. E isso mostra que ele não era indiferente, né? Então, quem tem um coração, presta atenção, quem tem um coração reconstrutor, não fecha os olhos para a dor dos outros. Olha só. Então Neemias poderia dizer: eu estou bem aqui, ó, no meu lugar, na minha casa, no meu conforto. Mas ele quis saber como estava o povo. Ele quis saber como estava o povo, né? E Deus, ele não levanta reconstrutores, presta atenção, reconstrutores indiferentes. Ele levanta pessoas que se importam. Olha que forte. Agora hoje você vai se perguntar, você já percebeu que muitas vezes Deus começa uma obra colocando uma dor santa dentro do nosso coração? Porque muitas vezes Deus vai reconstruir as coisas colocando uma dor dentro de nós. Assim como Neemias, né? Você já percebeu que muitas vezes Deus começa uma obra colocando uma dor santa dentro do nosso coração? Você pense bem, você está no conforto, mas ele quis saber como estava o povo. Você está no conforto da sua casa, você está no conforto onde que Deus te deu, mas você está vendo que a nossa sociedade está em lamento com o sede da palavra. E nós precisamos fazer o que? Algo. O nosso coração é tocado. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a notícia era de ruína e vergonha. Neemias do 1 ao 3 fala: a resposta foi dura, o povo estava em grande miséria e desprezo. Os muros derrubados e as portas queimadas, né? E na Bíblia os muros representam o quê? Né? Coloquei aqui: proteção, segurança, identidade. Portas queimadas falam de vulnerabilidade, exposição e perda de controle. Olha só. E quando os muros caem, aquilo que deveria proteger fica exposto. Então assim também acontece na nossa vida espiritual.
que quando o muro quando o muro da oração cai, a alma fica vulnerável. Quando o muro da comunhão cai, a fé enfraquece. E quando o muro da obediência cai, o pecado encontra brecha. Vocês estão entendendo isso? Quando você para de obedecer ao Senhor, né, o muro da obediência ela cai e o pecado entra como brecha. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque qualquer brecha, qualquer legalidade, as coisas já começam a dar tudo errado. Qualquer brecha para Satanás, né? Qualquer brechinha que você dá para Satanás, ele já entra ali de mansinho, quando você vê, ele já começa, ó, a fazer a festa. E toda brecha espiritual, presta atenção, que não é travada, ela vira porta aberta para destruição. Por isso que nós temos que ficar atentos às brechas, ficar atento no que você está assistindo, no que você está vendo, no que você está escutando, aonde você está, com quem você está se relacionando, lugares aonde Deus já mandou você não ir, você está indo. É uma brecha. Eu lembro que quando Deus começou a me incomodar com as coisas que não era mais para fazer parte de mim, é o Espírito Santo que incomoda, ninguém fala. Deus já falava, aqui não mais, porque aqui é uma brecha, aqui é uma brecha para Satanás, aqui você não faz parte mais. E se essa brecha não é travada, ela vai virar porta aberta para destruição. Me obedece, né? Neemias senta, chora, olha só, agora presta atenção que Neemias ele vai sentar, chorar, lamentar, ele vai lamentar, jejua e ora, né? Do 1 ao 4 ali que nós vimos. Ah, Senhor Deus, né? Dos céus, grande e temível, né? Esse é o centro do capítulo. Neemias não reagiu com pressa. Ele primeiro se quebrou diante de Deus, né? Então, Neemias, ele sentou ali e falou, né? Quando ouviu essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor dos céus e disse, ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para que com aqueles que te amam e guarde os teus mandamentos. E ele fez essas 5 coisas. Ele sentou, anota aí, ó. Neemias, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou, né? Sentou. Quando ele sentou, ele parou o quê? Para sentir, né? E quando ele chorou, ele não escondeu a dor, né? E quando ele lamentou, ele reconheceu a gravidade. E quando ele jejuou, ele consagrou o corpo e a alma. E quando ele orou, ele levou a ruína para Deus. Essas 5 coisas você vai fazer hoje se você quer uma reconstrução com Deus. Se você quer reconstruir algo hoje, a partir de hoje na sua vida, você vai sentar, você vai chorar, você vai lamentar, você vai se arrepender daquilo, vai jejuar e vai orar. E Deus já mandando já cedo já falar de jejum, né? Olha só, a palavra já tá aqui dando certo. Então, antes de agir, Neemias orou. Antes de reconstruir com as mãos, ele reconstruiu o altar. Amém? Então, quem quer uma reconstrução sem oração, pode até levantar paredes, mas não levanta propósito. Amém? Vocês estão comigo? Então, todo mundo aí, ninguém dormiu, né? Então, qual área da sua vida
precisa voltar para o altar, presta atenção, antes de voltar para a ação. Amém? Neemias, ele reconhece quem é Deus, reconhece quem Deus é. Neemias, ele reconhece quem Deus é. Do 1 ao 5 lá, né, nós vimos que ele começou falando, né? Ele começa a oração dizendo: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Antes de falar do problema, Neemias, ele é o quê? Ele exalta a Deus. Antes de você falar do seu problema, você tem que exaltar a Deus, reconhecer quem é Deus. Neemias reconhece quem Deus é. Antes de você chorar para Deus e falar: Ai, Senhor, Deus do céu e da terra, grande e temível. Antes de falar, ele exalta. Você precisa exaltar o Senhor antes de você colocar os seus lamentos a Ele. A oração madura, ela não começa engrandecendo a crise, tá? Quando você vai orar a Deus, você não pode já falando: Ai, Senhor, aconteceu. Não, você tem que exaltar a Deus primeiro, assim como está na palavra, assim como Neemias fez. Ele não começa engrandecendo a dor, sua crise, ele começa engrandecendo Deus. Ele reconhece quem Deus é, amém? E quando Deus cresce dentro de nós, a crise perde o poder de nos dominar, amém? Então você precisa começar a orar diferente. Muitas vezes nós estamos orando errado. Eu falando quando Deus cresce dentro de nós, ele precisa ser exaltado primeiro. A crise perde o poder de nos dominar. E Neemias, olha só agora a parte mais importante desse capítulo aqui do 6 ao 7. Vamos lá, ó. Que estejam atentos, olha só, aos teus ouvidos. Deixa eu pegar a luz aqui. Estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Olha só, faço confissão dos pecados. Filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, teu servo. Gente, está escrito aqui que Neemias, ele confessou o pecado, ele confessa o pecado do povo. Neemias não aponta o dedo, ele se inclui nesse pecado. Pecamos contra ti, Deus. Você tem pedido perdão, tem se arrependido dos pecados, dos seus pecados, porque todo mundo peca. Todo dia nós temos um pecado. E Neemias, ele não vai apontar o dedo, não é para você apontar o pecado do outro, viu? É para você ir ali, ó, falar: pecamos contra ti. Neemias não aponta o dedo, ele se inclui. Senhor, eu me incluo porque eu pequei contra ti. E isso é muito forte. Ele não disse eles pecaram, ele disse nós pecamos. Anota aí na sua Bíblia: nós pecamos, né? E a reconstrução só vai começar quando arrependimento. Não adianta pedir portas abertas se ainda existe brecha aberta. Só que você precisa reconstruir. A reconstrução começa com arrependimento. Ah, eu quero reconstruir. Tá, mas você se arrependeu dos seus pecados? Você se enxergou? Você viu o que você está errando antes de querer uma reconstrução com Deus? Olha que palavra forte. Nossa sociedade, o mundo precisa se arrepender. Lógico que a gente sabe disso. Mas nós temos que olhar para nós. Porque é fácil falar do outro, né? Ah, fulano lá, ó, tá em pecado. Nem se arrepende. Nós pecamos. Nós vamos orar. Nós vamos fazer a nossa parte. Ou então chamar, viu, irmã? Quem tá aqui, ó? Patrícia, Mariana,
Vamos orar pedindo arrependimento ao Senhor para nós reconstruir os nossos muros, para Deus levantar os nossos propósitos. Não ficar apontando o pecado. A reconstrução começa com arrependimento. Coloca isso aí na sua Bíblia e escreve no seu caderno. A reconstrução começa com arrependimento. O povo precisa se arrepender dos pecados. Então não adianta pedir portas abertas se você existe a brecha aberta. Entenda essa palavra aqui. Não sou eu que estou falando. Está escrito. Amém? Então Deus, ele não reconstrói sobre orgulho. Olha só. Deus reconstrói sobre arrependimento. Deixe isso claro na sua mente. Deus, ele não vai reconstruir nada sobre na sua vida sobre em cima de orgulho. Deus, ele tem me esmagado. Deus, ele me esmaga todos os dias. Eu falo, Senhor, todo dia que eu sento aqui, que eu fico horas aqui, o Senhor me esmaga em algo. E todo dia eu tenho algo a aprender. Porque o dia, gente, que eu falar para vocês, gente, ó, não preciso mais, tá? Porque eu já aprendi tudo. Aí, você só olha para mim e fala assim, cuidado, viu, Nabucodonosor? Eu escutei uma palavra essa semana e falei, meu Deus, cuidado, Nabucodonosor. Porque o dia que eu falar para vocês, gente, eu já sei tudo, ó. Sou a pastora mais top aqui de ensinar. Esquece, ó, que já tô lá no chão já era, caí. Porque nós temos que ser humildes todos os dias, se arrepender de tudo que a gente fala, falar, Senhor, o que eu errei hoje? Eu falo, Senhor, o que eu errei hoje, que o Senhor possa me corrigir hoje, porque eu sou dependente de Ti. Porque o dia que eu parar de sentar aqui e escutar Deus, acabou. Acabou o ministério, acabou a pastora Ana, porque nós temos que estar todos os dias debaixo da nuvem, tá? E eu quero que você entenda aí, nós nunca vamos estar perfeitos sempre. O dia que você falar que não quer aprender mais, cuidado, porque todo dia a gente tem algo a aprender, todo dia. E a palavra, ela se renova. E eu falo, meu Deus, eu li Neemias, olha só para você ver, eu li Neemias, estou passando para vocês e já estou tendo outro entendimento. Então, sejam humildes em aprender a palavra, de buscar a palavra, de orar para Deus com humildade, falar, Senhor, eu me arrependo, eu quero reconstruir algo com o Senhor, mas eu me arrependo do que eu não fiz, o que eu fiz. Se arrepender para Deus na hora de orar, pedir arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, né? E lá em Neemias, né, agora Neemias se apoia na promessa de Deus. Do 8 ao 9 nós vamos ver ali, ó. Que lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, anota aí, ó, 8, mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos, eu cumprirei. Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Amém? Olha só o que fala o verso 9. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem. Amém? Neemias, ele se apoia na promessa de Deus. Neemias, ele lembra a palavra do Senhor, ele ora baseado no que Deus já havia falado. Então, uma oração poderosa, ela não é baseada só na emoção, ela é baseada na palavra. Tá? Ela é baseada na palavra, não é na emoção. Porque muitas vezes nós vamos pela emoção, mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser baseado na palavra de Deus. E quem conhece a promessa não se dispersa diante de ruína. Você pode declarar ao povo, a ruína não é o fim. Deus ainda tem promessas sobre a minha casa. Amém? Deus ainda tem promessas sobre a minha casa. Deus ainda tem promessas sobre a sua casa. Que ensinamento de Neemias, né? Neemias pede favor para agir. Olha só do 10 ao 11 lá. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa.
Ah, Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha só, que capítulo, né? Já vimos que Neemias vai ser um grande ensinamento para nós, né? E no final, Neemias ele pede que Deus dê graça diante do rei, né? E isso mostra que oração verdadeira prepara o movimento, tá? Então ele não orou para fugir da missão, ele orou para obedecer. E aí, você tem orado para quê? Você tem orado para fugir da sua missão? Ou você tem orado para obedecer a Deus? Olha quanto ensinamento nós tivemos hoje desde o primeiro capítulo, né? Então, tem gente que ora para Deus tirar o peso, mas Deus colocou o peso porque quer levantar você como resposta. É uma frase pesada, é uma frase difícil de escutar, mas temos que se apegar nessa palavra aqui de Neemias hoje. Que às vezes você está orando por uma resposta, mas Deus está fazendo de você a resposta. E Jesus maravilhoso, né? Você está orando por uma resposta, mas Deus está fazendo de você a resposta. Amém? Então, as 3 grandes lições de Neemias hoje. Nós estamos acabando já. Deus ele começa a reconstrução despertando a sensibilidade. Amém? Neemias ouviu, sentiu e se importou. Senhor, tira de mim a frieza espiritual. Você vai declarar isso agora. Senhor, tira de mim a frieza espiritual. Me dá um coração sensível ao que o Senhor quer reconstruir. Olha só. Hoje você vai declarar isso na sua oração. E antes de reconstruir os muros, reconstrua o altar. A primeira ferramenta de Neemias não foi pedra, madeira ou estratégia. Foi o quê? Foi oração, jejum e arrependimento. Escreve na sua Bíblia: oração, jejum e arrependimento. Tá? É isso, reconstrua o altar. Meu altar vai voltar a queimar antes dos meus muros voltarem a subir. Olha só, que palavra poderosa. A oração ela abre caminho para a ação. Oração é ação, né? Então Neemias não ficou só chorando. Ele orou para receber direção e favor. Eu não sei o que você está passando, mas você vai orar para Deus te dar direção e favor. Eu não vou apenas chorar sobre as ruínas, eu vou me levantar para reconstruir. Amém? Amém? Glória a Deus. Oração, escreve aí, ó, oração, que nós vamos fazer. Você viu como Deus é pontual? Nós vamos passar o mês declarando o Salmo, que é uma oração do Salmo 59, oração, jejum, ó, já estou jejuando, e arrependimento, tá? Essas 3 coisas nesse mês aí de julho, oração, jejum e arrependimento, nós vamos trabalhar o mês inteiro, nós vamos orar em cima do Salmo 59, o Salmo 59 ele é fortíssimo, ele é súplica por libertação. Deus vai libertar muita coisa esse mês. Lembre-se, libertação não é as pessoas caindo, demoniada e tal, não, isso não é, tá? Deus ele faz isso na igreja, ele liberta, ele tira lá o demônio, mas a pessoa na hora que ela sai da igreja, ela precisa querer continuar liberta, tá? Quando, né, Deus usa algum profeta para ir lá, né, tirar demônio, amém, ele sai. Só que a hora que a pessoa sai da igreja, ela vai decidir daí se ela vai pegar na mão de Satanás de novo ou se ela vai pegar na mão de Deus.
que é o mais difícil. Muitas pessoas eu vejo lá na igreja que vão lá, culto de libertação, chora, cai, derrama, emoção, tudo. Mas depois não abre nem a Bíblia, não ora, não jejua, não se arrepende, fica na mesmice. O demônio vai voltar. Se você não se posicionar, o demônio volta. A brecha está aberta. A legalidade está aberta. Agora, o que você precisa fazer? Fechar portas, né? Segurar lá, palavra, oração, jejum, busca constante. Não é só num culto de quarta-feira, não é só num culto de domingo, é todos os dias. A jornada com Deus é todos os dias. Deus se revela em todos os dias. Oração, jejum, todos os dias. Ah, não aguenta jejuar 20 horas, jejua 12, jejua 8, renuncia uma alimentação. Se você que não tem problema de saúde não consegue fazer esse sacrifício para Deus, você precisa então parar e analisar onde você está errando. Porque você precisa jejuar. Você precisa renunciar muita coisa da sua carne. Ah, mas eu tenho fome, a carne é carne, querida. Você precisa aumentar o teu espírito. Se você estiver ainda com a carne ainda gritando, você está fraca espiritualmente. A carne não pode ser maior que você. Ai, mas essa comida é gostosa. A comida não pode ser maior que o teu espírito. Ela não pode. Você não pode vencer por causa de uma comida. A comida não pode te vencer, gente. Gente, eu falo isso na academia, agora Deus está me dando isso como espiritualidade. A comida não pode nos vencer. Você precisa, Deus, hoje eu vou jejuar, eu vou renunciar à minha janta. Toda vez que você for orar, você fala, eu vou renunciar à minha janta hoje, porque hoje o jejum é o quê? Você ali renunciar a algo que te dói, certo? Tem que doer. Só que quando você está em jejum, você precisa também abrir a Bíblia, tá? Você precisa orar, você precisa buscar mais Deus, assistir uma pregação, assistir uma palavra, tá ali em comunhão. Se você não está podendo estudar, ler, mas você está com o seu pensamento em Deus quando você está em jejum. E é isso que Deus quer que eu ensine esse mês. Ele fala, filha, jejua e ensina elas a me buscar. Porque as pessoas estão precisando de arrependimento, jejum e oração. E Neemias, ele não veio à toa para nós esse mês. São 13 capítulos que nós vamos estudar em Neemias. E ele já está começando com fogo. Amém? Então, eu não vou apenas chorar sobre as ruínas, eu vou me levantar para reconstruir. A partir de hoje nós vamos se levantar, nós vamos orar o Salmo 59 juntos aqui, nós vamos nos levantar, né? E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus não te trouxe para essa série por acaso. Existe uma área que Ele quer reconstruir. E talvez você tenha olhado para a sua casa, para a sua vida espiritual, para as suas emoções, para os seus sonhos e dito, acabou. Mas o livro de Neemias começa nos mostrando que quando alguém chora diante de Deus, o céu começa a se mover. Eu falo, meu Deus, parece que semana passada que eu fiquei sem a live, parece que o céu estava parado. Eu estava sentindo assim. Eu falei, Deus, é hoje, nós vamos mover o céu de novo, nós vamos acordar de novo, nós vamos começar a declarar a sua palavra de novo e o céu vai começar a se movimentar a partir de hoje de novo. Gente, eu tenho recebido testemunhos lindos de Atos 28 e eu creio que Neemias não vai ser diferente, porque nós vamos passar o mês estudando Neemias, né? E a reconstrução não começa com forma humana, ela começa com quebrantamento, começa com oração, começa quando você diz, Senhor, eu não aceito mais viver com os muros caídos. É isso que Deus quer. Eu não aceito viver essa vida. Eu falo, tem dia para Deus, Deus, eu não aceito essa situação. Ontem eu estava muito irritada com algumas coisas, mas hoje eu já estou bem calma, isso que eu falo, né? A palavra de Deus nos consola. Eu falava, Deus, eu não aceito, né? E Deus, Ele quer que a gente fale isso, dizer, né? Declarar, falar. Eu não aceito mais viver com os muros caídos. Amém? E hoje eu quero te chamar para entregar as ruínas ao Senhor. Entregar. Qual área da sua vida, né? Qual área da sua vida está sem proteção,
sem proteção. Qual área foi queimada? Qual área está exposta? Hoje não é dia de vergonha, não é isso, não é vergonha. Não sinta isso. Se você vir com dúvida e vergonha, é Satanás querendo já te tirar do propósito. Não é vergonha, não é vergonha. É dia de começar de novo. Amém? É dia de começar de novo. Neemias está nos chamando hoje para jejum, oração e arrependimento. Amém? É dia de começar de novo. E nós vamos agora encerrar essa live orando juntos. Só que eu vou orar do jeito que eu faço aqui na minha casa, tá? Com vocês. Eu vou ali no meu lugar onde eu ajoelho. Abre a Bíblia no Salmo 59, que eu quero que vocês leiam o Salmo. Eu vou ler aqui com vocês, mas vocês depois, são 3 vezes ao dia, ó. Uma nós já vamos. Vai faltar 2, gente. Tem o horário do almoço para vocês fazer isso e tem à noite, tá? Se posicione com Deus, amém? Vamos levantar os altares de novo. Vamos lá, eu vou levar vocês pro meu cantinho ali onde... Olha, eu mostrando tudo que eu faço aqui. Oh, glória. Vamos levar o celular junto. Gente, eu me levanto do meu lugar quando eu vou orar e vou ajoelhar, tá? Eu não consigo. Isso aqui é algo de mim. Amém? Então, vocês vão fazer isso aí também. Eu quero que vocês estão aí de joelho. Fala pra mim. Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Isso aqui. Ó, tem uma bicicleta ali. A pessoa é muito fitness, né? Vamos lá. Fala pra mim quem tá de joelho. Quero o joelho no chão. Bíblia. Tô esperando respostas. Então, de joelho. Joelho no chão. Palavra. Bíblia. É isso aqui que eu quero. Deus quer e eu também. Vamos, me respondam. Joelho no chão, todas. Sim. Não é para mentir. Deus está vendo. Amém? De joelhos. Então vamos lá. Salmo 59. O primeiro nós já estamos fazendo. Súplica por libertação. Amém? E você vai orar depois, declarando em voz alta. Aí na sua casa, independente de onde você estiver, você vai orar. Amém? Então vamos lá. Cada uma tem uma versão, mas a Bíblia é uma só. Salmo 59. Às vezes muda algumas palavras, mas leia o que está na sua Bíblia. Você vai fazer desse jeito aqui. Amém? Eu vou orar com vocês e depois vocês vão fazer igual. Súplica por libertação. Pai, em nome de Jesus, nós vamos entrar aqui na tua presença novamente, Senhor. E nós vamos declarar esse salmo na nossa vida. Nós vamos orar por esse salmo, Senhor, juntas nessa live. Livra-me, Deus, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos e o Deus de Israel, desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios. Há espadas, pois dizem, quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais vir deles, zombará de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei por Deus e o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver derrota dos meus inimigos. Não os mate para que o povo não se esqueça. Disperse-lo pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios,
na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem, consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir. E saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como os cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu oro, Senhor, essa palavra diante da minha vida, diante da vida dessas mulheres, ó Pai. Nós vamos entrar nessa jornada de oração 3 vezes ao dia, clamando o Salmo 59 por súplica, por libertação. Muitas mulheres vão ser libertas, muitas casas vão ser reconstruídas, muros. Nós não aceitamos muros caídos. A partir de hoje, muros serão reconstruídos. Uma nova reconstrução acontecerá através desse mês, dessa jornada de oração, porque nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, buscando a Tua palavra, buscando o arrependimento dos nossos pecados, ó Pai. Que em nome de Jesus, essas pessoas que estão nos assistindo e nos escutando, ó Pai, sejam tocadas pelo Teu Espírito e possam se arrepender dos pecados diante da Tua palavra, Senhor. Diante da Tua palavra, eu oro, ó Pai. Eu oro, Pai, por esse momento, ó Pai. Eu agradeço, ó Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço por nós estarmos aqui, ó Pai, juntas de novo, firme na Tua palavra, que o Seu Espírito possa falar nos nossos corações, nos dando sabedoria do céu, ó Pai. Nos reveste hoje, ó Pai, com a Tua armadura, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Que através da palavra, Pai, nós vamos reconstruir os nossos muros. Muros serão levantados debaixo da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Deixa eu levantar aqui. Amém. Quem orou aí comigo? Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Ai, Jesus, que palavra poderosa. Meu Deus. Meu Deus. Gente, que poder, né? A palavra de Deus é demais. Quando a gente se posiciona, não tenha medo. Vai vir, muitas vezes a gente está num momento assim, mas começa a buscar Deus, os negócios começam a cair. Vai começar a cair mesmo, muitas coisas, vai começar a sair fora do lugar, mas as coisas vão começar a mexer, a mudar, porque nós estamos movendo o céu. E não se assuste com as coisas que Deus vai fazer. Deixa aí, deixa acontecer, se pessoas precisar sair, sai. Deixa Deus trabalhar. Se você entrega o controle, deixa Ele trabalhar. Você só precisa confiar. Então não esquece que você precisa orar mais 2 vezes hoje, o Salmo 59, clamando, falando, tá? Falem em voz alta, tá? Que todo demônio saia, em nome de Jesus, porque esse salmo tá ali, ó, súplica por libertação. Todos os dias nós vamos ser libertos. Amém? Deus vai nos ensinar algo. E até o final do mês nós vamos estar com esse salmo, ó, enraizado aqui dentro e aqui dentro. Que você vai lembrar, ó, eu lembro daquele salmo que eu orei. Por isso que é bom a gente declarar e orar a palavra, porque a gente medita nela de dia e de noite. Você não vai esquecer da promessa. Amém? Nós vamos estudar Neemias 2 essa semana ainda. Eu quero, acho que voltar na madrugada aqui. Vocês querem? Eu vou fazer mais uma madrugada essa semana, uma sexta-feira, 5 horas da manhã, para a gente fazer o 2. E daí eu faço uma noite também. Amém? Vamos?
Vamos, né? Porque não dá pra ficar só uma vez na semana, né, gente? Tem que ter mais, né? A sede da palavra. Eu vou salvar essa live, eu vou tentar jogar ela lá no YouTube, porque eu já vi pessoas falando que salva aqui e joga lá. Eu vou tentar descobrir uma maneira, porque eu quero deixar isso lá. Quero deixar isso salvo lá. Amém? Glória a Deus por hoje. Então, Deus abençoe. A nossa jornada começou. A jornada de oração começou. Tá? Salmo 59 até o final do mês. Aí, em agosto, vamos ver qual é a direção que Deus nos dá. E nós vamos estudar Neemias e vamos orar o Salmo 59. Por libertação, arrependimento, nós vamos levantar muros aí. E chama as pessoas, quem você fala, nossa, essa pessoa precisa muito. Convida para estar com a gente aqui online, tá? Dia 24, né, que eu postei lá, que eu vou ter um encontro de mulheres na igreja, lá da igreja do Alto da Brancal. Eu estarei lá, não sei ainda que palavra Deus quer que eu leve, mas já estou buscando. Todas estão convidadas, a igreja é aberta, a igreja é pública, todas podem ir, vocês são livres. Se vocês quiserem ir lá, eu vou ficar muito feliz de estar lá, vocês lá, sabe? Eu quero que vocês... né? O presencial é diferente, né? O presencial é diferente. Então, todos convidados, vai ser numa sexta-feira, 8 horas da noite, um encontro de mulheres. E eu sei que Deus vai fazer igual Ele fez na conferência. Amém? A conferência foi maravilhosa. Mas Deus vai fazer novamente. Amém? Deus abençoe. Até, acho que sexta-feira de manhã. Vou postar lá, tá? Vou postar. Mas as terças-feiras vai ficar fixa, tá? As terças-feiras vai ficar fixa. Mas eu quero vir aqui na sexta de madrugada e quinta noite. Tô com esse projeto aí. Amém? Que comece a nossa jornada em nome de Jesus. Tchau, mulheres.